Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é a aula 36 e nós vamos continuar o assunto ácidos e bases através da medida de pH da solução, que é o potencial hidrogênio iônico. Ou seja, a gente vai medir a presença de íons H+, em solução e converter essa medida de concentração em pH. O pH, portanto, ele é estimado com indicadores ácido-base. O que são esses indicadores? São substâncias que mudam de cor em valores bem definidos de pH. Ou essa medida pode ser feita por meio de uma aparelhagem elétrica que mede a condutividade elétrica da solução, pois os ácidos e as bases, os ácidos sofrem ionização, gerando íons em solução, e as bases, por dissociação iônica, também geram íons em solução. Então, esse aparelhinho, ele consegue, por meio da condutividade elétrica, medir a concentração da solução e converter essa concentração em pH, já que pH, ele é menos o logaritmo da concentração de íons H+ presentes naquela solução. E os indicadores ácido-base, eles são substâncias específicas que mudam de cor. Na presença de ácido, ele tem uma coloração específica, e na presença de bases, ele tem outro tipo de coloração. E a escala de pH, ela varia de 0 a 14. 7 é a metade da escala, a gente tem uma solução neutra. Acima de 7, essa solução é básica, e a basicidade aumenta de baixo para cima. Então, soluções com pH igual a 9 são soluções básicas fracas. Já soluções com pH 14 são soluções de bases fortes. Abaixo de 7, de 6 a 0, nós temos a classificação dos ácidos. E quanto maior a acidez, menor o valor de pH. Então, a acidez cresce à medida que o pH diminui. Então, pHs em torno de 0, 1 são pH de soluções de alta acidez. E pH em torno de 13, 14 é um pH que proveniente de uma solução que tem elevada basicidade. Então, 7, a gente tem uma solução neutra em que as hidroxilas elas são neutralizadas pelos íons H+, ou íons H+, são neutralizados por hidroxilas, e há a formação de solução sem caráter alcalino ou ácido. Escala de 8 a 14 pH básico e de 6 a 0 pH ácido. Então, a gente tem aqui à esquerda o pH-ômetro, é um aparelho digital em que se mede o pH de uma determinada solução por meio da condutividade elétrica dos íons presentes nessa solução. Então, aqui, uma solução de tomate, por exemplo, o pH-ômetro está medindo 4. 4 é menor do que 7, então se trata de uma solução ácida, o pH igual a 4. Nessa figura do meio, nós temos 3 tipos de indicadores de pH. O alaranjado de metila, o azul de bromotimol e a fenolftaleína. São os indicadores de pH mais utilizados. O alaranjado de metila, quando o pH é menor que 4,4, ele assume a coloração vermelha e se trata de uma solução ácida. Seu ponto de viragem é em torno de 4,4. O que significa esse ponto de viragem? Significa que quando o pH atingir 4,5, essa coloração ela vai passar de vermelho para alaranjado. E acima de 4,5, à medida que se aumenta a concentração, esse pH, à medida que aumenta a concentração, o pH também aumenta e essa cor se mantém alaranjado até pH 14. O azul de bromotimol, ele já tem uma faixa de viragem entre 6 e 7,6. Então, até o pH 6, a gente vai ver só a coloração amarela. A coloração amarela é representativa de ácido, da presença de soluções ácidas. Entre 6 e 7,6, a gente tem um ponto de viragem, que significa que nessa faixa de pH, a gente tem uma mistura aí de cores entre amarelo e azul, e assim que o pH atinge 7,6, a coloração ela passa de amarelo para azul.
significando agora que a gente tem uma solução básica. Percebe que a faixa de viragem do alaranjado de metila, ela ainda corresponde a soluções ácidas. Então, aqui a gente não consegue caracterizar bem um ácido e uma base. Por quê? 4,4 ainda é um pH ácido e a gente já vai ter uma mudança de coloração. O azul de bromotitimol já é um indicador melhor, já que a faixa de viragem dele o pH neutro está contido nessa faixa de viragem. Então, a gente consegue classificar soluções bem ácidas e bem básicas perfeitamente. A fenolftaleína, ela tem um ponto de viragem entre 8 e 10, então ela é incolor em meio ácido e ela é vermelha em meio básico. O ponto de viragem é um pouquinho acima do pH neutro, que é o 7, e a fenolftaleína é muito utilizada em titulações ácido-base. Então, o ponto de viragem é um pouquinho acima do pH da base. Então, a gente usa um volume um pouquinho maior de base para obter a viragem para esse indicador. Então, ele é incolor em meio ácido e vermelho em meio básico. Um outro tipo de indicador de pH é o papel de tornassol. Ele vem em duas cores, azul e laranja. Quando a gente coloca o papel de tornassol azul em meio ácido, ele fica laranja. Aqui o limão, ele possui em sua constituição o ácido cítrico. Então, o papel de tornassol em contato com o meio ácido, ele fica laranja, o papel de tornassol azul. Se colocarmos o papel de tornassol azul em meio básico, ele permanece com a coloração azul, ele não muda de coloração. Agora, o papel de tornassol laranja, em contato com soluções básicas, como aqui é o caso do sabão, que é uma solução básica, ele passa de laranja para azul. E se colocarmos o papel de tornassol laranja em meio ácido, não há mudança de coloração. Então, o papel de tornassol ele é bem específico. O azul, ele mede acidez e o laranja mede basicidade. Se o papel de tornassol azul mudar para laranja, a solução é ácida. E se o papel de tornassol laranja mudar para azul, a solução é básica. Um outro tipo de indicador muito utilizado também é o papel de indicador universal. O papel de indicador universal, ele vem com esses papeizinhos e é uma mistura de indicadores. E a gente consegue medir toda a escala de pH, de 1 a 14, já que ele consegue dar uma medida quantitativa do valor do pH. E essa tabelinha de cores aqui. Se a gente coloca esse papel numa solução de pH 8, esse papelzinho ele vai vai ter essa coloração verde. Se tiver no pH 4, o papel de tornassol ele ficará laranja. Então, a gente consegue detectar todas as a faixa de pH de 1 a 14 por conta da mudança de um e da coloração específica para cada pH. É um método muito indicado no laboratório para medir em experimentos, né, dentro da sala de aula, para medir o pH de determinadas soluções. E agora a gente tem um exemplo de várias substâncias presentes no nosso dia a dia e qual o pH correspondente dessas substâncias. Por exemplo, as pilhas têm pH 0, normalmente o eletrólito que está contido nessas pilhas é um ácido. No pH estomacal, ele é em torno de 1, já que está presente no estômago ácido clorídrico. O vinagre que utilizamos para temperar a salada tem pH 3, pois em sua constituição ao ácido acético. O limão tem pH 2, pois em sua constituição ao ácido cítrico. Então, a gente pode perceber aqui duas substâncias que consumimos bastante no nosso dia a dia, o limão e o vinagre têm elevada acidez. O tomate ele tem pH 4, o café pH 5, já vão se tornando pHs mais neutros, né? O leite que tomamos tem pH 6, a água que bebemos pH 7. Então, o que a gente chama de neutro. Então, quando a gente tem uma neutralização, é porque houve a formação de água, principalmente uma neutralização completa, pois aquela solução formada
tem pH 7. O sangue tem pH em torno de 8, os fermentos químicos em torno de 9, os comprimidos que tomamos para azia em torno de pH 10, pH básico, a solução de amônia, que é uma base, o hidróxido de amônio tem pH 11, o sabão tem um pH elevado, né, um pH 12, bem básico, água sanitária, um pH 13, e a soda cáustica, que utilizamos para desentupir pia, que contém em sua constituição o hidróxido de sódio, tem pH 14, é uma das substâncias mais básicas que nós temos. Então, pHs abaixo de 7 são os pHs ácidos, e os pHs acima de 7 são os pHs alcalinos, ou pHs provenientes de bases ou hidróxidos. A gente também pode fazer um indicador ácido-base em casa, utilizando algumas substâncias como o repolho. O repolho roxo, ele contém pigmentos, que são chamados de antocianinas, que são capazes de alterar sua estrutura e, consequentemente, a coloração de acordo com o meio ácido ou básico em que se encontra. Então, a gente tem aqui, em pH menor que 3, a presença do cátion cianina e uma coloração, a coloração em torno de vermelho rosa. Em pHs maior do que 8, em torno de 8,5, a gente tem a base cianina e outro tipo de coloração, de roxo a azul. E com pHs maiores que 11, a gente tem o aniocianina, que forma aqui a coloração verde claro até verde escuro. Então, a gente tem uma paleta de cores de 2 até 11 e podemos utilizar o repolho para indicar o pH de algumas soluções. Então, essa substância, a antocianina, ela varia de acordo com as pequenas alterações do pH da solução, à medida que se tem diferentes proporções dessas estruturas no equilíbrio, o cátion, a base, e o aniocianina. Então, nós temos colorações diferentes. Então, a gente consegue caracterizar bem substâncias ácidas, mas a gente vai ter essa coloração aqui avermelhada até rosa. Soluções neutras, a gente tem uma coloração azul, né? Roxo a azul. Em pHs elevados, em pHs onde há a presença de hidróxidos, a gente tem a coloração verde até esse verde misturado meio amarelo aqui. Então, a gente tem substâncias na nossa casa que podem ser utilizadas como indicadores de pH ou indicadores ácido-base, por conta das substâncias presentes nessas substâncias que mudam de cor de acordo com o pH da solução em que eles foram inseridos. Dá para fazer isso em casa. Vocês podem pegar lá um pedacinho de repolho, macerar ele e fazer uma solução do indicador. Pegar limão, por exemplo, uma solução de sabão, um pouquinho de leite também, e colocar uma gotinha desse indicador em cada uma dessas soluções e verificar qual a coloração que vai aparecer e comparar aqui com essa escala de cor do repolho roxo e mostrar qual é o pH, verificar, né, qual é o pH da solução. Essa é uma prática muito interessante de se fazer, então vocês podem fazer isso em casa e detectar qual é o pH das soluções que vocês experimentaram. Um outro exemplo interessante que varia com pH é uma flor que se chama hortênsia. A hortênsia, dependendo do solo em que ela é plantada, ela pode ter coloração azul se o solo for ácido e uma coloração rosa se o solo for alcalino. Então, a acidez do solo ele também afeta no cultivo de algumas leguminosas ou de alguns produtos que alguns elementos vegetais, eles têm preferência por solos ácidos, eles crescem melhor em solos ácidos e outros em solos ácidos. Por isso, é feita normalmente a correção do solo, dependendo do tipo de plantação que você deseja fazer. Da mesma forma que as flores, se você deseja uma flor azul ou uma flor rosa, dependendo da acidez ou da alcalinidade desse solo. Pessoal, agora nós vamos resolver uma questão de 2017 do PISM 1 que envolve acidez e basicidade.
Então, a questão diz o seguinte: um estudante foi ao laboratório e realizou uma série de experimentos para identificar um determinado composto químico. As observações sobre esse composto estão escritas abaixo. A observação 1 é que ele possuía propriedades corrosivas. Na observação 2, possuía alta solubilidade em água. Na observação 3, o papel de tornassol ficou vermelho em contato com ele. E a observação 4 apresentou condução de corrente elétrica quando dissolvido em água. Baseado nas observações feitas pelo estudante, pode-se afirmar que o composto analisado é. Então, uma substância que muda de cor em contato com um indicador, ou é um ácido, ou é uma base, ou é um sal ácido ou um sal básico, de caráter ácido ou de caráter básico. Que a gente vai ver na próxima aula. Propriedades corrosivas. Por aqui, a gente sabe que ácidos e bases que têm propriedades corrosivas, sais não têm propriedades corrosivas. E condução de corrente elétrica, quando dissolvido em água. Sais e ácidos e bases podem conduzir corrente elétrica quando dissolvidos em água. Mas aqui a gente já elimina os sais. Então, aqui o NaCl é um sal, então já foi eliminado. O NaCl não tem propriedades corrosivas e é um sal neutro. I2 e CH4 são gases, então não conduzem corrente elétrica. Sobra duas opções para a gente, o HCl e o NaOH. O que vai definir qual dos dois é a resposta correta é a observação 3. O papel de tornassol ficou vermelho em contato com ele. A gente sabe que o papel de tornassol azul, como eu mostrei nessa aula, ele em contato com uma solução ácida, ele fica vermelho, e o papel de tornassol vermelho, em contato com uma solução básica, fica azul. E se o papel de tornassol azul for colocado em contato com uma base, ele não muda de cor. Ele permanece azul. E se o papel de tornassol vermelho for colocado em meio ácido, ele também não muda de cor. Então, aqui a questão está falando que o papel de tornassol ficou vermelho em contato com essa solução. Quer dizer que ele mudou de cor. Se ele mudou de cor, ele mudou de azul para vermelho, que ocorreu em meio ácido. Então, a resposta para essa questão é a letra A, o HCl, já que o HCl é um ácido e o hidróxido de sódio aqui, o NaOH, é uma base, apresenta hidroxila na sua fórmula, e o ácido apresenta hidrogênio à direita da sua fórmula, aliás, à esquerda na sua fórmula molecular. Então, aqui a gente tem o ácido clorídrico e a letra B, o hidróxido de sódio. Então, como quem fica vermelho, o papel de tornassol fica vermelho em solução, é em solução ácida. Portanto, a resposta é a letra A, o HCl, o ácido clorídrico. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.